Boa tarde, muito boa tarde. Paty Santos, te dou as boas-vindas. Você que escolheu assistir esse tema aqui comigo, com uma convidada especial. Já já ela tá aqui, a Dira. Esse desejo de trazer essa live veio para olhar para você. Você que nesse momento precisou pausar a sua vida, não só em especial pelo Outubro Rosa, por conta de um câncer, mas apesar de... Quantas vezes na nossa vida, nós mulheres guerreiras, nós mulheres que controlamos e que damos conta de tudo, de repente passamos por algo que nos faz pausar. Em especial, tô até com esse lacinho aqui, quem nunca usou um lacinho, uma roupa rosa, e a gente fala, eu levanto a bandeira, mas nós mulheres, que vamos um pouquinho mais profundo, não só na dor alheia, mas também olhando para a nossa vida. Eu particularmente tive que recalcular minha rota um pouquinho, não muito, para ser uma rede de apoio aqui dentro da minha família. Inclusive, né, parabéns por vocês que estão aqui, maravilhosa, Dara, Nay, a Mai, maravilhosas, muito gostoso receber vocês aqui, porque é um tema que é profundo, é um tema que não é fácil pra gente falar. Inclusive agora de manhã, eu estava num encontro presencial de networking e 3 mulheres vieram falar sobre o amor, sobre a dor, sobre refazer a vida. Então uma delas, com 37 anos, se deparou com aquele nome, com aquele exame do que traz, né, aquela doença, como dizia a Louise Hay, bem separadinho, diminuindo assim, mas até então era um mundo desconhecido, um câncer de mama. A outra, né, maravilhosa, trouxe um câncer na tireoide. E uma terceira pessoa veio falar um pouco, nós mulheres, o quanto que estamos, né, suscetíveis a um câncer de mama, a mulher que acolhe, que abraça e muitas vezes não se olha e não se abraça e não para. E aqui, quantas vezes a gente engole, quantas vezes aqui não falamos, não nos expressamos, e aí tem toda uma história pela frente, e aí o corpo grita, aí o corpo fala, para! E aí a gente para. Então agora, ela já tá aqui, vou chamar a maravilhosa. A Bruna tá aqui. Bruna, você que tava, né, na conexão falando. Então, essa live foi preparada com muito carinho, muito amor. Era para ter acontecido na terça passada, mas a vida, ela faz todo um caminho que ela acontece no dia certo e na hora certa. Então, tem algumas ferramentas aqui para apresentar para vocês. E vou trazer uma pessoa querida que mora no meu coração, direto do Rio de Janeiro, a Dira. É de Niterói, né, Dira? Deixa eu colocar aqui meu óculos para te localizar aqui, que eu já vou mandar aqui. A Dira já pediu para participar. Estivemos juntas, né, na escola de empreendedorismo, porque mulheres se fortalecem, né? Olha, a Nay, as panteras, né? Eu falo uma vez pantera, sempre pantera, prestigiando e juntas aqui. Maravilhosa, chegou aqui. Eu falei que tudo acontece no momento assim, certinho, né, Dira? Tudo certinho, tudo acontece de forma maravilhosa. Mulher, a gente está falando aqui sobre um especial Outubro Rosa, que é além do Outubro Rosa, porque às vezes a gente não tem uma pausa por uma doença. Às vezes a gente pausa também pela maternidade. Às vezes a gente pausa também porque burnoutou, nossa senhora, um burnout, né? Que tipo de pausa ruim? Ou porque a gente está ali com aceleramentos, com uma crise de ansiedade. E em tudo isso tem a sabedoria e tem ferramentas. E para quem não conhece aqui, eu vou apresentar, vou dar a palavra para a Dira, para que ela se apresente e que a gente vai costurar. Temos roteiro? Temos, porque nós somos planejadoras, mas também a gente confia na sabedoria maior. Então, cada um que está participando aqui, coloca, participa, faça perguntas, partilhe a sua história, porque é isso que deixa rico, é isso que faz acontecer essa live. Não é não, Dira? Com certeza, primeiramente. Então, olha o sotaque lindo, né? Já começa daí. E se eu te dissesse que eu acho que eu não tenho sotaque? Gente, enquete, Dira tem sotaque ou não tem sotaque? Eu sei que eu tenho. Todo mundo reconhece meu sotaque, já vê logo que eu sou carioca. E eu achava que eu não tinha sotaque. Gente, enfim, mas agora eu já entendi que eu tenho. E para mim é um prazer enorme estar aqui, Paty. Te considero demais, uma pessoa que me inspira bastante. E que poder compartilhar sobre esse tema tão importante traz um prazer incrível de poder ajudar outras pessoas, contribuir na vida dessas mulheres,
porque todas nós precisamos ter acesso a esse tipo de conteúdo. Algumas pelo amor, outras pela dor. Então, quanto antes esse assunto chegar aos lares, mais a gente vai conseguir trazer as mulheres para uma pausa mais amorosa. E eu já fui aquela que. E eu ainda. Eu falo que eu sou uma pessoa em remissão, sou a guerreira em remissão. Eu sou a controladora em remissão, porque é algo que a gente vai estar sempre se vigiando, um eterno orar e vigiar. E desde muito nova, eu comecei a trabalhar com 12 anos, 14 anos já trabalhava fora, e com muita responsabilidade. Entrei no corporativo, fui líder aos meus 21 anos. Então você imagina como é que essa guerreira foi se moldando. Eu digo que eu vestia a armadura, pegava minha arma todos os dias para ir trabalhar, para ir para o fronte de batalha. Não tinha aquela história, né? Um leão por dia. Eu falava essa frase, assim, eu também, muito jovem, com 18 para 19 anos, como técnica em nutrição, eu liderava uma cozinha industrial. Era uma adolescente. E aquela palavra me vestia tão bem. Ai, mais um dia vencido, a guerreira, um leão por vez. Hoje, né? A gente que está em recuperação, olha assim com amorosidade, porque foi essa pessoa, né, que foi muito yang, muita energia masculina, que trabalhou, que conquistou todos os seus estudos. Eu também, eu falo, eu sou muito grata a essa Patrícia determinada, guerreira, que começou a trabalhar cedo, mas quando eu senti, literalmente, por aquela capinha de guerreira, para vir assim, mais para minha essência, eu também agradeço por essa oportunidade. Todo mundo que está chegando aqui, veja se reconhece aqui, porque eu e a Dira falamos assim, somos irmãs gêmeas, porque a gente começou a ver histórias parecidas. Quem aqui também começou cedo e sente isso também, que foi a guerreira, a determinada? Coloca pra gente. Vamos lá, ouvindo mais da Dira. Sim, e era um motivo de orgulho, então eu sentia aquela coisa, nossa, você é muito guerreira. Eu literalmente vestia a roupa daquele papel e me sentia orgulhosa. Até que um dia eu me deparei numa situação, Paty, que eu estava num curso de coaching, inclusive, fazendo uma ferramenta, e ali eu comecei a me questionar. Mas espera aí, se tirar o meu cargo, as minhas ocupações, os meus certificados, que resta? Quem é a Jandira? Quem é a essência da Jandira? Eu brinco que eu já andava meio torta, porque eu ouvia tantos os rótulos, os títulos que eram me dados, que eu não sabia mais se minha postura tinha que ser assim, se tinha que ser assim, se eu tinha que rir, se eu tinha que ficar séria. A gente perde uma identidade, né? Exatamente. Inclusive, a ferramenta era essa, era uma pirâmide do indivíduo onde a gente via a nossa identidade. Eu lembro que eu comecei a chorar olhando para aquilo, eu falei, eu não sei mais quem eu sou. Ou seja, toda aquela prática desenfreada de trabalho, que era quase 24 horas por dia, era para me distrair desse olhar interno. Distração. E aí, vamos fazer uma pausa aqui. Você, que é mulher, né? Que está assistindo a gente aqui. Quantas distrações a gente tem no nosso dia a dia? Porque a gente tem que. A maior parte das mulheres eu olho com muita amorosidade, porque eu também sou essa pessoa alguns aninhos atrás e a Dira também. A gente tem que dar conta de tudo. E a Louise Hay, maravilhosa, né? Eu trouxe, olha que livro lindo esse aqui, você pode curar sua vida na versão aqui ilustrada. Ih, parecia lindo. Lindo, né? Eu conheci essa versão. É linda essa versão. Aqui ela já tem um exercício. Não, a gente não tem que nada. A gente não precisa de nada. É o que a gente pode sempre lembrar que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. E uma hora, né, assim como a Dira, teve esse orgulho porque foi importante, ela cresceu na carreira, mas quando começa a vir o autoconhecimento e o coach, já é o primeiro olhar ali, a gente vai para um olhar mais profundo, já deparou e trouxe um incômodo, que não foi pequeno. Você viu? Ela falou, nossa, quem que sou eu aqui? Então, olha só, quantos momentos a gente tem ali de pausa para um despertar. E aí eu só tenho uma coisa para te falar. Depois que você começa, e aí não tem mais parada. E a gente tem meio. E é assim que a Louise também aconteceu com ela. Ela escreveu esse livro, que eu quero falar que, para todas as pessoas que passam por qualquer diagnóstico, Cure Seu Corpo. Era um livrinho azulzinho que o pessoal achou que ela ia fazer 500 cópias, ela fez 5.000 cópias num lugar voluntário. E aqui ela traz um problema, qual que é um
possível padrão de pensamento e um antídoto. Só que o pessoal falava assim, você não cura só seu corpo, você cura a vida. Aí ela trouxe, você pode curar sua vida. E veio depois dela ter tido um câncer, ou seja, ela sabia tudo, só que teoria não resolve se você não pôr em prática. E agora, né, falando aqui com vocês e trazendo essa história, por que quando a gente passa por um problema, a Louise, quando teve o câncer, ela poderia ter morrido junto, entrado num estado ali, mas o que sustentou? É isso que eu e a Dira vamos trazer aqui para vocês. O autoconhecimento. Juntar essa força guerreira que fazia tudo para a empresa, para o pai, para o filho, para o marido e tal, para a pessoa mais importante que existe. Que somos nós. Então... Exatamente. Eu sempre falo, Paty, que a gente precisa colocar a máscara de oxigênio na gente primeiro para poder salvar o outro. Infelizmente, a gente acaba não aprendendo isso cedo. Então, porque acaba que o nosso valor, ele é atribuído àquilo que a gente faz. Então, dentro da nossa concepção, quanto mais eu faço, mais eu tenho valor. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu sirvo o outro, mais eu sou reconhecida. E é claro que é um padrão inconsciente que muitas pessoas não percebem que estão fazendo isso. Mas é quase que uma necessidade humana de pertencer, de fazer parte, de ter uma validação e um reconhecimento. E não sabe, como não tem essa conexão interna ainda consigo, com a sua essência, não consegue ver o seu valor se estiver parada. Isso mesmo, das necessidades básicas do ser humano, a maior parte do tempo nós estamos buscando validação. E não é uma validação assim consciente do chefe sobre o trabalho, do marido, olha, minha roupa tá bonita, ou né, do colega de trabalho, você acha que esse relatório tá ok? Essa é a validação daquela criança pequenininha que estava esperando o elogio da mãe, que estava esperando talvez menos crítica. Então, assim, nós não fomos ensinadas, mas nós aprendemos agora e nós podemos passar isso, né? Você que é mãe, não sou mãe, talvez você tenha um afilhado, talvez você tenha um sobrinho, talvez você trabalhe num ambiente ou seja voluntário em um ambiente onde tenha crianças. E é tão maravilhoso ver que essas crianças de hoje, elas estão à frente da gente em muitos aspectos. E usar realmente tudo isso como uma ferramenta que vai ser muito importante para elas. Então, eu sempre acredito assim, às vezes a pessoa fala, ai, nossa, antigamente que era bom. Não, gente. É hoje que a gente tem todas essas ferramentas. Talvez lá atrás a gente não deu atenção para as coisas que eram boas e hoje lembra com uma saudade, com um saudosismo. Porém, o hoje é o que a gente tem agora e eu tenho certeza que daqui a uns 10 anos, o dia de hoje, mesmo com os desafios de quem precisou pausar, vai descobrir. E eu vou dar agora rapidinho um exemplo meu, né? Então, eu até passei um áudio agora há pouquinho para a Dira. Vim agora da casa da minha mãe. Pode falar. Pode falar. Enquanto você explica, eu vou atender o interfone, que eles estão insistindo aqui, porque a farmácia de manipulação está querendo entregar o medicamento. Vida acontecendo. Então, eu vou contar rapidinho aqui. Então, para quem não sabe, né? A semana passada a gente até mudou a live. Minha mãe passou por um processo, precisou chamar um SAMU, e foi de segunda para terça, e na terça eu não estava me sentindo pronta para entregar a live, estava preocupada com ela. E desde terça eu estou todos os dias na casa dela, inclusive terminando a live aqui, eu vou para casa dela, que ela tá com o router. Então, olha só, a vida modifica, não só de quem passa por algum processo. No caso da minha mãe, a gente está em investigação cardíaca, dificuldade de respirar, já vem de um tempo, mas fragiliza. E que bom que nós estamos juntos, os filhos e tudo mais. Mas por que eu tô contando isso para vocês? Que tá tudo a ver com a nossa live. Quando acontece algo que nos faz parar, e a minha mãe também era essa guerreira, eu e os meus irmãos estávamos comentando sexta, né? Sexta ela teve um segundo episódio, né? De faltar o ar e tudo mais, e a gente olhou para assim, puxa, desconstruir aquela autoimagem da mãe, da mãezinha forte. Minha mãe levantava o sofá, fazia faxina, ia para o centro da cidade, carregava um monte de sacola, hiper independente. E hoje, vendo o processo de vida acontecendo, a fragilidade chegando, é tão desafiador pra gente, mas eu sempre lembro, ela é maior que eu. Eu não estou ajudando, eu estou contribuindo aqui, estou presente. Mas o que mudou, gente? E o que é gostoso? Eu estou todos os dias com ela.
E até agora há pouco ela contou uma situação que aconteceu super engraçada, até que ela confundiu meu marido com o Uber, foi muito engraçado, e a gente rindo, ele, sua mãe não me reconheceu. Mas assim, ela estava desde a 1 hora até às 7 da noite no local, passou no cardio, aí colocou holter, fez exame de sangue, infinitas coisas, né? E aí quando ela saiu, ela tá muito quietinha, ela escuta mal, então ela entrou no carro, ela falou, nossa, eu vi um moço bonito, eu vi um moço arrumado, um carro tão bonito, nunca vi um Uber tão bonito. Aí depois, na hora que foi embora, que eu vi que era o Gilberto. E ele contou isso pra mim. A gente começou a rir hoje também, hoje minha mãe contando. Resumo, gente, vem situações que deixam a gente frágil. Domingo, eu chorei um tanto, porque a gente tinha uma programação que eu queria levá-la nessa programação, que é um lugar especial da infância dela e tudo mais. Só que saiu dela, filha, eu não vou conseguir ir, né? E aí a gente ressignificou, mas aí depois eu pensei assim, é só para aliviar essa tensão, porque a gente que está ali na retaguarda, hoje eu tenho essa condição. Então, o que eu quero dizer para vocês? O quanto que é importante a gente também se acolher, o quanto é importante a gente buscar, né, esse autoconhecimento e aplicar. Então, a vida vai ajustando rotas e para quem vai parar por conta de um tratamento oncológico, para quem vai parar o trabalho por uma licença que tem um X período. Então, não sei se a Rosa está aqui, mas, né, eu tenho uma pessoa muito querida da comunidade da Panteras que ela falou, puxa, precisou pausar, trabalhava num lugar que ela gostava, que tinha uma produtividade, ok? Mas quando voltou, aquele lugar não lhe cabia mais. E como foi importante ela ter uma missão de vida já, ela trabalha com vendas, ela tem um produto para paralelamente fazer para que ela se abrisse para esse novo. E quase todas as pessoas fazem essa jornada. Oi, olha só, maravilhosa! Então, ó, nem sabia que ia estar aqui. Então, o que eu quero falar para vocês? Muitas vezes vem essa dor que a gente não consegue entender, vai movimentar a vida das pessoas e confie, porque a minha mãe agora, que nunca foi de pedir ajuda, nunca, agora não, fui ajudá-la para ir no banheiro, ela, não precisa, eu vou. Falei, tá bom, a senhora pode ir no banheiro, é que ela tava com roteiro, eu quis me preocupar para ela, né? Mas, enfim, é a gente respeitar o outro, é a gente respeitar a nós também e lembrar, cada um está fazendo o que pode. Agora eu vou deixar a palavra aqui com a Dira, que já foi, atendeu a porta, tal. Você vê como tudo é milimetricamente organizado. Lá no roteiro não estava atender a porta. Mas eu quis partilhar. E olha só, eu não chorei, porque eu sou a própria manteiga derretida. Mas porque eu acredito que também são curas que estão passando. Então, que bom que eu chorei. Tudo que eu Paty, ficou mudo aqui pra mim. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Ah, Voltou? agora voltou. Voltou. Tá bom, voltou. Várias interferências externas, mas faz parte. Eu Vamos que pedi vamos. um remédio de manipulação, um suplemento, ele acabou de chegar e o rapaz estava ligando aqui sem parar. Eu já fui lá, já atendi, porque é de geladeira. Eu falei, pode deixar, daqui a pouco eu vou buscar. Tá lá na portaria. Mas, Paty, é interessante porque esse controle, essa necessidade de que as coisas saiam como a gente espera, também é como se isso determinasse o quão forte a gente é, o quão potente a gente é. E, na verdade, eu gosto de imaginar que a vida é como se fosse um rio. Ela fosse fluindo, ela não para, ela vai girando. E se a gente tenta nadar contra essa corrente, tenta resistir a essa corrente, a gente vai se esforçar demais e uma hora, provavelmente, a vida vai responder com um adoecimento do nosso corpo, porque é muito cansativo ficar nadando o tempo inteiro contra essa corrente. Então, quando a gente se deixa levar pelo fluxo, e quando eu falo isso, não é que as pessoas não vão ter planejamentos. É claro que o planejamento ele ajuda, ele dá direcionamento, ele dá um norte, inclusive um plano B para as coisas. Mas quando a gente solta esse controle e deixa a vida também nos conduzir, a gente tira essa pressão. Isso mesmo. E essa pressão, ela faz com que a gente esteja sempre num estado de alerta. Então, no coach, a gente traz como estado interno. E se meu estado interno, ele está sempre preocupado, está sempre ansioso, está sempre atento com o que pode acontecer, eu entendo que eu não estou em segurança.
E até para que as nossas células regenerem, eu preciso que elas estejam se sentindo num ambiente seguro. Isso, e vamos combinar, quem nos dias de hoje, nesse minuto da vida, não está ali, ou com o pensamento no daqui a 2 horas, no amanhã, na semana que vem, o ano que está acabando, ou está, infelizmente, lastimando. Ah, eu deveria realmente ter feito alguma coisa, eu deveria ter, né? Eu lembro meu pai falecido e ele teve DPOC. E aí eu lembro que várias vezes meu pai falava assim, minha mamãe falava tanto para eu não fumar, ai, se eu tivesse escutado. Então, muitas vezes a gente fica ali lamentando. E aí o que, que eu quero dizer? Acolher os nossos erros também é muito importante. Olha, não fiz, mas a partir de agora é agora que eu tenho esse poder de decisão. É agora que cada um está com o momento de fazer escolhas, talvez deixar um trabalho, talvez recomeçar, talvez uma transição. É um momento realmente da gente primeiro pôr essa máscara, sentir o que o corpo está pedindo, para que então a gente possa seguir. É isso mesmo. Olha aqui os comentários, é exatamente assim que estou me sentindo. Parece que tirou um peso. Maravilhoso. Vamos falar sobre esses pesos, então? Bacana. Eu não estou tendo acesso aos comentários, Paty. Aí se tiver alguma pergunta, não sei, mas não está aparecendo para mim, Opa, então eu vou conversando aqui com tá? você. Se Tá, tiver, você a me passa. Marion, maravilhosa, Marione, Pantera, maravilhosa, ela tá colocando isso. Pegou a sua fala e colocou, olha, parece que tirei um peso, mas até a gente tomar a decisão é realmente muito desafiador. Total, total. Foi o que eu disse. Às vezes é pelo amor e às vezes é pela dor. Existem algumas formas de mudança. Ela pode ser pelo estado de consciência, então essa live, ela vem proporcionar que as pessoas mudem pelo estado de consciência. Ela Isso. pode ser pela vergonha, pelo medo, pela dor. Então são formas da gente buscar uma mudança. E tirar esse peso das costas, entrar nesse estado interno de consciência, de se observar, de se permitir, de entender que a gente pode sim falhar. Isso eu sempre ensino para as minhas mentoradas e os meus mentorados. Vamos fazer um ritual de jogar o chicote fora. Eu digo que eu joguei o meu lá em 2018, mas de vez em quando ele quer voltar, falou, vai embora. Então eu falo isso com elas, assim, um movimento de literalmente jogar esse chicote fora. Porque, veja bem, para a gente aprender a falar, a gente gaguejou, a gente errou, falou palavras trocadas. Eu não conseguia falar prato, então ela plato até eu conseguir falar prato. A gente não saiu Tem um processo. andando. E Eu nós caía, que você caía. empreendemos, a gente leva 9 meses para nascer e aí eu fui dessas. Eu vou falar verdade clara. Lá em 2018, quando eu fui lá pro o Sebrae, fez lá uma feira do empreendedor, eu achei que assim, pronto, vou ser empreendedora. Mês seguinte eu já tô com uma cartela de clientes. Ou mesmo quando eu fiz outra transição, todo mundo conhece Louise Hay, todo mundo, assim como eu, é uma buscadora de autoconhecimento e agenda cheia e tal. Aí, a maior parte de nós, vou colocar nesse balaio aí, fica frustrada. Não, isso não é para mim. Há quanto tempo? Não, tem 2 meses. Eu faço live e não aparece ninguém. Eu faço uma sala secreta e não aparece ninguém. Eu ponho um curso e não aparece ninguém. Então é assim, gente. É o chicotinho, a expectativa tão alta, tão alta, tão alta. Ou quando as pessoas falavam assim para mim, né, nesse período, porque 20 e poucos anos de CLT, mais de uma vez que eu contratava pessoas para fazer trabalho na minha casa, que era da outra empresa, que fazia, sabe, segunda jornada. Então, tipo, o jardineiro chegava assim para fazer meu jardim, ele, dona Patrícia, tá parada ainda? Eu parada? Mas eu nunca fiquei parada. Eu tava fazendo mil e uma coisas, porque a cabeça de quem é CLT, você só está na ativa se você está com a sua carteira assinada. E eu tinha esse pensamento. E aí o que a Dina falou, solta o chicotinho, porque a gente já faz tanto, mas tanto nenhuma mulher, quando eu falava que eu vou fazer um período sabático entre transição de um lugar para o outro, minhas amigas assim, meu marido ri, você parada. Não existe. A gente vai se movimentando, só que vai movimentando de forma diferente. Um estudo, um recomeço, um se permitir, né? Sentar um pouquinho para se ouvir. Isso é muito necessário. Vamos lá, Dira. Vou ver se tem mais aqui coisas aqui. Pessoal, live viva, compartilhem aqui o que está fazendo sentido, porque é um especial Outubro Rosa, quando a gente pausa. Né? E aí vem um sentimento aqui, vem uma emoção. No começo, se a gente não está esperando, ou vem o medo, ou vem uma emoção que
que quer detonar tudo, né? A raiva. E é isso que eu queria falar um pouquinho também. A não aceitação. E aí vem aquele chicote que a gente deveria largar e vem com tudo. E isso faz a gente vibrar muito baixinho. Quando a gente usa a raiva para impulsionar, não, pera, tem uma cliente que a Tassiana falou, agora que eu sei que tem nome, isso daqui não vai me levar. Eu tenho uma filha para criar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Resumo, de manicure, ela está no seu primeiro ano de faculdade de terapia ocupacional, TO, fez uma reviravolta pós-cura do câncer. Então, ou seja, deu um embalo na vida dela, né? E eu quero dizer isso, quando a gente pega uma força maior, então a raiva impulsionou ela para lutar. Mas às vezes a gente pega uma raiva que vai trazer mais baixo. E uma das partes emocionais é excesso de raiva, ressentimento, mágoa profunda. Isso segundo a metafísica para o câncer. Então, usa essa raiva para te impulsionar, dissolve ela e segue a vida. Se a gente ficar guardando ela, o que acontece? Outros problemas. Né? Então, vamos lá. Total, Paty, porque as emoções, elas se alojam na carne, elas se alojam dentro de nós. Então, se eu tô tomando todos os dias doses intensas de raiva, dessa revolta, que é normal, ninguém tá falando que não vai passar por isso, porque é fisiológico. Isso. Então, as emoções, elas estão ali para nos alertar de algo. Ontem eu até falei disso numa live no meu perfil. As emoções, elas são naturais. Então, o medo vai chegar, a raiva vai chegar. E aí você tocou num ponto essencial. O que eu faço com essa emoção que está aqui? Como é que eu canalizo ela? Ela chegou, eu reconheci. E o que eu decido fazer a partir disso? Eu posso escolher sucumbir, ficar chorando em posição fetal e não sair daquilo ali, me deprimindo e com isso propagando a doença, ou eu posso escolher ter uma outra saída, me fortalecer e fazer do limão uma limonada. Isso mesmo. E às vezes a gente vai entrar, né? Como eu falei, né, no primeiro dia, na terça-feira, quando eu cancelei, eu fiquei 1 hora, 2 horas, literalmente, assim, recolhidinha. E aí eu fui pensando, o que é isso? Nomear. Puxa, deu medo. Senti. Aí vem aquelas frases, né? Tá tudo bem. Não tá tudo bem, vem uma outra voz. Não, tá tudo bem, tudo acontece para um bem maior. E aí, conforme foi dissolvendo isso, sabe? Minutos, meu irmão falou, chegamos do hospital, ela já tá bem. Então, você vê como a gente é realmente um imã que atrai, a nossa vibração é essa. Então, ninguém fala para retrair, para reprimir o que está acontecendo ou sair. É medo? Vem, olha, o que está acontecendo? Medo, tô com medo da perda. Puxa, eu tô com medo da minha vida mudar, eu tô com medo que eu vou ter que sair do meu trabalho. Será que vai ter trabalho depois para mim? E a gente começa a fazer aquelas perguntas, como assim? Por que não teria? Talvez essa empresa, como aconteceu com a Rosa, né? Com a Zana, não sirva mais para mim. Talvez seja algo mais que vai me levar. Mas neste momento, o que eu dou conta? Nesse momento eu dou conta de acolher, procurar os especialistas, fazer o meu tratamento, porque é uma coisa e outra que eu acho que é importantíssimo, fazer todo o tratamento, a químio, a rádio. Tem pessoas que perdem cabelo, tem pessoas que não perdem, tem pessoas que passam tanto mal, mas já é comprovado que as pessoas que começam a se nutrir com autoamor, com frases de autoafirmação, que começam a colocar no corpo. E aí tem um livro maravilhoso que é Você é o Placebo, do Dr. Joyce, muito sobre isso, o que a gente acredita, a gente é. Então, ver esses soldadinhos trazendo essa cura, trazendo que vai estar tudo certo. E com certeza, a gente vibrando, a gente vai para esse lugar. Então, realmente é importante sentir o medo, sentir a raiva, faz parte, a gente não vai mudar disso. Mas o quanto que eu vou ficar com tudo isso dentro de mim? A Carla entrou aqui, ontem eu estava com uma agenda assim, até deixei nos stories. E aí a gente estava com o reiki ó, marcado de um tempão. E aí eu recomendo o reiki presencial da Carla, maravilhosa. Fui lá e recebi. E aí, quando eu saí, até falei, Carla, nossa, vai mudar tudo. Eu tinha uma aula para assistir, eu tinha outro negócio para fazer. E, sinceramente, fazia tanto tempo que eu não me recolhi e deitava às 10 da noite. E hoje eu acordei, parecia assim, sabe? Tipo, com a pilha lá, de 100% para cima, me sentindo uma Duracell. Então, quantas vezes um ajuste na rotina, parece que, entre aspas, a gente perde um tempo,
mas nunca vai ser perda de tempo o nosso autocuidado. Nunca vai ser perda de tempo um momento de recolher. Então é isso que eu queria lembrar para todo mundo. Primeiro, sinta o que está acontecendo, coloca nome, e aí não vai ficar neste lugar. E a gente vai para frente. E se tá difícil sozinha, a gente vai falar sobre pedir ajuda, né, Dira? Como que é pedir ajuda? Para guerreira, você aceitava ajuda? Eu nem sabia pedir ajuda, nem sabia que podia falar de problemas. Eu tinha uma ideia de que se você, como eu te disse, eu fui líder muito cedo, então eu tinha uma crença que liderança era solitário. E então eu não podia pedir ajuda, não podia mostrar fraqueza, vulnerabilidade, nada disso. E porque daqui a pouco é mandado embora, vem outra pessoa. Nossa, quantas crenças. Quantas crenças. E aí eu lembro de uma vez, quando eu fui me curando, uma liderada me viu chorando e ela falou assim: você não chora? Olha só. Aí eu falei: eu choro, você nunca me viu chorando. Eu era daquelas que ia chorar no banheiro, ia chorar quando fosse para casa, mas realmente ninguém nunca tinha me visto chorando. Então, para mim, foi uma grande virada de chave quando eu entendi que, na verdade, ser humano conecta. E ser humano é, sim, ter dúvidas, ter medos, pedir ajuda, dizer: olha, eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Eu posso compartilhar, eu posso delegar, eu posso dizer, tá pesado. Ajuda, né? Aceitar, porque nós, por lá atrás, e justifica-se, né? Lá atrás, as mulheres, nas nossas ancestrais, muitas delas, os maridos precisaram ir para a guerra ou voltaram debilitados, mutilados, ou psicologicamente com dificuldades, ou não voltaram, né? E aí essas mulheres precisaram, foi mandatório para sobrevivência. Mas hoje nós vivemos um outro cenário. Nós somos mais leais do que livres. E o que a gente faz? A gente está herdando toda essa fortaleza. E esse excesso de rigidez, que para elas foi necessário, para a gente está virando o oposto. Então, esse excesso de rigidez está trazendo mulheres que muitas vezes desenvolvem problemas que são ligados ao nosso feminino, a endometriose, o ovário policístico, o problema do hipotiroidismo, e aí é tema para outra live, mas o que eu queria dizer, assim, que todo o excesso tem um lugar de atenção, e esse ponto, assim, esse meio, é o que a Dira, no processo dela, no coach, traz de expandir esse autoconhecimento. Eu estou no ponto A, como eu chego no ponto B, né? Eu trazendo junto também esse olhar sistêmico integrativo, junto com os profissionais. Então, a gente tem uma situação que é um pouco mais profunda, que está em nível psicológico, precisa tomar um medicamento, passar num profissional mais expert, é isso e outro. Como é importante, de repente, nesse momento, será que não é um momento de olhar para a sua carreira? Né? Então, como é importante a gente lembrar que tem profissionais e, olha, tá tudo bem, eu vou me colocar aqui num lugar mais vulnerável, porque eu não sei tudo. Nem Dira sabe, nem eu, e ninguém, senão a gente não estaria aqui nesse processo de aprendizado. Então, é muito importante se acolher. Tem aqui, frasezinha, tem uma colocação aqui. Então, a Carla deixou o coração. Será que por isso chama-se guerreiras? Aline, no meu ponto de vista, sim, tá? Eu acredito que sim, desse termo mais assim, porque a gente foi, né? Os homens foram para uma guerra e as mulheres tiveram que absorver essa guerra. O que você acha, Dira? Eu imagino a guerreira, ela tendo que assumir o fronte, e eu até penso assim, a guerreira ela não tem tempo para descansar, às vezes nem planejar. Ela tem assim uma visão estratégica muito prática das coisas. Então ela olha para o lado e fala: a gente tem que sobreviver. Então ela liga o modo sobrevivência e não é viver, é sobreviver. Então você está vivendo num estado ali de alerta o tempo inteiro e você se prepara para a guerra. E não sei se é no sentido que ela está trazendo, mas dela ir para o front mesmo e ter que lidar com as suas próprias batalhas. E já que você trouxe esse aspecto, olhando lá para trás, eu vejo também uma outra coisa que talvez venha contribuindo muito para esse adoecimento das mulheres, é que até certo tempo atrás, aí uns 100 anos, cento e poucos anos, o homem ele tinha que fazer esse papel de provedor. Então era vergonhoso para o homem se a mulher precisasse trabalhar.
E de repente, a gente sai de um cenário em que a mulher tem que tomar somente conta de casa, dos filhos, até esse marido que de repente estaria numa guerra, mas ele provia a família de alguma forma, o governo bancava, e essa mulher precisa ou decide ir, acho que não foi nenhuma questão de necessidade, foi uma questão de decisão. Ela decide ir para o mercado de trabalho, porém, ela não deixa suas atribuições de casa. Ela Ela acumula. sobrepõe. É mais um Exato. tijolinho. Ela acumula essas funções. E à medida que ela acumula essas funções, vem uma coisa muito forte, que é a culpa, a frustração, a sensação de que não dá conta de tudo. Então a gente tem aqui, Não dá mesmo, né? não vai dar, impossível. Nós somos nem máquina, gente. Até uma máquina, ela tem uma quantia de horas para ela dar conta. Depois daquele momento, ela vai precisar de um reset, um computador fica obsoleto e tal. Só que a gente é tão poderoso que a gente, né, não precisa. Claro que a gente precisa. Claro que Eu ia falar até isso do celular. Imagina, você começa o dia com seu celular em 100%. De repente, você está gastando essa bateria, você está fazendo ligação, está mexendo no WhatsApp, no Instagram, essa bateria vai baixando e você precisa recarregar. Só que a mulher ela não aprendeu a parar para recarregar. Isso mesmo. E é uma pausa aqui, né? Pegando a Marione aqui, colocou. Aí eu tinha a sensação de estar sempre atrasada. Marione, eu te vejo, porque eu percebi que eu vou fazer 50 ano que vem. A Patrícia de 50, ela não é o mesmo ritmo de 40 e muito menos o de 30. Só que a gente quer continuar fazendo tudo isso. E aí, quando a gente se dá conta do que é realmente importante. Gente, exercício de coaching esse, né? O que eu preciso fazer, o que é importante, né? O que eu vou separar, o que é mais importante, o que só eu posso fazer, e o que o outro pode fazer, que eu posso delegar. E aí, muitas vezes, a gente coloca lá o que é, porque tem o importante e o que tá urgente. E aí a gente vai ver que tudo aquilo que tá urgente foi porque a gente não colocou ele no grau de importância. E o que é aquele que é supérfluo, que não precisa ser feito, é o que mais nos distrai. E aí acontece essa sensação de atrasada, que não deu conta, e a gente começa a entrar num lugar que a gente não consegue nem fazer nem o que é importante. Porque a gente está apagando o incêndio do que é urgente. Exatamente. Então, o quanto é necessário a gente falar que quando a gente pausa, isso não é um castigo. Quando a gente pausa, é um momento muito necessário e importante da nossa vida. Muitas vezes eu tomo a decisão de pausar, porque eu perdi uma pessoa querida, porque eu vou precisar fazer um remanejamento na minha vida para ser uma rede de apoio, ou porque realmente a vida me pausou. No dia que eu fui mandada embora do emprego, do trabalho, que eu achava que eu ia me aposentar, eu passei por isso. No momento que eu percebi que eu estava empilhando muitos cursos, que eu estava empilhando muitos, estar em vários lugares, e o que era importante mesmo, fazer o meu empreender, fazer dinheiro, estava ficando lá embaixo. Lá embaixo. Então, refazer essa rota, e eu não teria essa clareza se eu não tivesse um suporte num coach, por exemplo. Sim. Então, isso é muito importante, a gente trazer isso. Nosso horário tá avançando aqui, mas eu quero que vocês coloquem aqui pra gente o que está extraindo dessa live. Falando sobre Louise Hay, ela, né, eu falo da Liz, que é a mulher que eu idealizo aqui, que representa a minha, a Dira, a Marione, a Aline, a Carla, né, essa mulher que em algum momento se viu guerreira, que tá passando por qualquer que seja, né, uma fase da vida que é importante olhar para si, o poder de vibrar mesmo as afirmações. Eu separei aqui, olha, eu me aceito, eu me perdoo e eu confio na vida. Porque a vida te ama. Então, sabe, é olhar no espelho, eu me aceito com quase meus 50 anos, que eu dou conta daqui. E eu me perdoo, porque eu não consigo ir além daqui. Eu já fui, mas agora eu tô aqui. E a vida me ama e me apoia. Então, quanto a gente se transformar nessa pessoa que a gente está, apesar de... Então, se eu estou com um diagnóstico que parece que é, sim, né, o pior pesadelo, mas que isso também vai fazer, isso também vai passar.
A Aline está falando aqui da mesa, então vou aproveitar essa deixa e a gente já vai caminhando aqui para o final. Vou ver se a Dira quer falar alguma coisa, que eu tenho um horário para entregar o holter, né? E o holter tem lá horário de multa, se não entrega no horário. Mas olha, nesse mês de outubro, nós fizemos uma mesa radiônica, até a Dira estava presente, e ela traz o equilíbrio do yin e do yang, sim, porque a gente tem um gráfico. Então, se a pessoa quer fazer individual e aparece ali, muitas vezes a gente está pendendo mais para um lado ou para o outro. O que é o yin e yang? Feminino. Energia feminina, de nós que criamos, de nós que fazemos, e estamos lá cozinhando, fazendo arte, o belo, e a energia masculina, da mulher que vai, trabalha e tal. Nós temos as duas. Os homens também têm as duas. E muitas vezes a gente desarmoniza isso. Então a mesa faz, vai ter em novembro de novo, 11/11, já vou deixar o convite. Vou fazer uma leitura a partir de quinta-feira desse livro maravilhoso, Aprendendo a Vencer o Medo. Aqui vai ser um quadro, Live Book, é o nosso terceiro livro do ano. Quem não leu nenhum livro, não tem desculpa, porque a gente lê aqui diariamente, né? E o que mais? E aí, para quem quiser saber mais, @PatiSantosTerapeuta. E eu passo a palavra aqui para a Dira já também falar do trabalho dela maravilhoso e quanto que foi de contribuição aqui a gente partilhando, que senão a gente fica 2 horas falando. Sim, pois é, com certeza. Junta nós duas é papo para mais de metro aqui. É isso aí. Mas eu gostaria de finalizar, Paty, dizendo que, sim, o trabalho, ele é muito importante, ele acaba sendo vinculado com a nossa identidade. Acontece que hoje o IBGE ele já está mostrando que apenas 20% das pessoas estão trabalhando satisfeitas. Muitas pessoas estão desmotivadas, 80% não estão. E isso é óbvio que vai impactar na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional e até na espiritual. Então a gente precisa estar sempre olhando para isso e entendendo que nós somos os autores da nossa própria história. Porque senão a gente vai ficar apontando a responsabilidade é do empregador, é do governo, é de A, de B, de C, e isso adoece. Esse reclamar, né, que é clamar 2 vezes, esse estado de insatisfação interna o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente precisa tomar algumas decisões na vida e se olhar com alto amor e entender o que serve, o que não serve. O que eu deixo para trás, qual o caminho que eu decido seguir. Então, para usar essas pausas para olhar para si, para se olhar com amor, entender o que faz sentido, porque quando o tempo passar, daqui a 10, 20, 30 anos, você olhar para trás e sentir orgulho das decisões que você tomou e, mais ainda, perceber que você viveu com intensidade cada momento. E aí foram decisões que você tomou, né? Que você tomou, não porque a vida foi lá. Porque muitas vezes a gente pensa assim, olha o que aconteceu comigo. Eu sempre lembro disso. Não, o que eu contribuí para isso? Desde a criança. Eu tinha um professor que falava isso. O professor me deu 0. Não, o professor não te deu 0. Você que não se aplicou para tirar 0. Porque quando a gente tira 10, né? Eu tirei 10. Olha, eu tive uma carreira brilhante. A vida, eu não tive sorte na vida. Então, assim, gente, a oportunidade está para todo mundo. Não é questão de sorte ou azar, que a vida me deu isso, que o universo me deu aquilo. Não, é a gente que está ali, né? Não é sorte, é determinação, é decisão. Sim, a sorte, como traz no livro A Boa Sorte, é a junção de preparação e oportunidade. Então, se você se prepara e aproveita as oportunidades, você vai alcançar o seu objetivo. Então, pegando o gancho do que a Marione falou, você pensar que nós estamos exatamente onde deveríamos estar nesse momento. E o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho hoje? Ok, aconteceu algo comigo, eu extraio um aprendizado a partir disso e tomo decisões diferentes. E aí, para a gente finalizar, para você poder ir lá entregar o holter, eu quero convidar... E você pegar seu remédio. E eu pegar meu remédio que está lá na portaria. Eu quero aproveitar para convidar as pessoas, porque justamente pensando nesse cenário caótico, em que as pessoas estão trabalhando desanimadas, em que a média salarial hoje do brasileiro para o empreendedor está em R$ 3.000, o empreendedor sem empregado, o empreendedor com empregado está de R$ 8.000, ou seja, insatisfação, falta de dinheiro, preocupação, instabilidade financeira. Eu estou fazendo um workshop na quinta-feira, 16/10, às 19h30. Então, eu convido todo o público para vir comigo no Zoom. Me chamem lá no direct.
e ele está com uma causa social atrelada, porque aqui eu sempre penso em contribuir e crescer junto também. Isso mesmo. Então, ele está com uma taxa apenas de R$ 10,90 para contribuir com um amigo que está com um filho acamado. A vida também foi para o outro curso, e aí quem participar, todo o dinheiro líquido vai ser levado para ele. E as pessoas ainda vão poder passar 1h30 comigo, aprendendo, vendo sobre sua carreira, olhando para ela com essa autorresponsabilidade e saindo de lá com plano de ação para poder fazer diferente. Então, simbora, eu vou colocar o arroba da Gira aqui também lá para quem está no grupo Cura e Energia. Não se preocupe, a gente coloca nos stories para que todos possam contribuir. Às vezes você fala, ai, poxa, eu não posso. Passa por uma pessoa também. Eu já fiz alguns meses atrás um que foi para o asilo e foi maravilhoso. Então, a gente levantar essa causa, porque assim, isso que é um ganha-ganha. Né? A Dira participou, várias mulheres maravilhosas da Aliança Potente também. E a gente faz mais uma segunda live, né? Vocês trazem o tema. Vou te convidada lá na página da Dira, mas conta comigo na quinta, né? E eu super recomendo, já participei de workshop da Dira, recomendo. E a gente tá aqui juntas para servir, né? A gente dedicou aí, né, quase 1 horinha juntas aqui, no momento certo. Agradeço a presença de cada uma de vocês, cada coraçãozinho que veio aqui, que partilhou, que participou. Vai ficar salva no nosso perfil para ser contribuição. Eu deixo sempre também no canal vizinho, né, na rede vizinha. Não deixe de se inscrever, porque quanto mais pessoas acessarem que o poder está dentro delas e que tem muitas ferramentas, inclusive aqui, ó, à disposição, né, sem nenhum custo. É o custo do seu tempo que pode fazer uma transformação, né? E é isso, gratidão, Ju, gratidão, Aline. A Aline falou que estava com meio altinho, ela tá um pouco assim, estava 90% no Yang. Aí a gente falou, vamos alinhar essa mulher aí. E é isso, gente, gratidão, amo a vida de vocês e vamos em frente, né? Simbora. Obrigada pela oportunidade, Paty. Obrigada a todos que nos assistiram. Me marca no post para eu colocar no meu perfil também. Gratidão. Depois vamos fazer uma no meu canal. Combinado? Tá bom? Nara, maravilhosa. Beijo a todas vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.